Bom dia, meninos. Eu espero que todos estejam bem e hoje nós vamos trabalhar no nosso conteúdo falando sobre redes, como essas redes se formam, como elas são formadas pelos esse complexo sistema de fluxo de pessoas, de bens, serviço, capital e informação, que caracteriza a sociedade contemporânea. Nós vamos conhecer como funciona essa hierarquia urbana. Nós vamos ver os lugares centrais, globais, as megacidades, os espaços metropolitanos, as hierarquias de cidade. Vamos observar como está ligado através dessas redes todos esses serviços, essas informações. Então, preste atenção no nosso conteúdo. Vamos começar? O objetivo dessa aula de hoje, meus amores, compreender rede, conceituar metrópoles e megalópole, analisar o papel das cidades nesse contexto das redes. O que é rede? Vamos observar o que é rede? Vamos compreender e aprender juntos. Primeiro, vou contar uma história como essas redes estão ligadas. Presta atenção nesse textozinho. Uma princesa inglesa com um namorado egípcio tem um acidente de carro num túnel francês, num carro alemão com motor holandês, conduzido por um belga bêbado de uísque escocês, que era seguido por paparazzi italianos em motos japonesas. A princesa foi tratada por um médico americano que usou medicamentos brasileiros. Vocês observaram como tudo está ligado? Tudo está ligado através de quê? De redes. Observe esses nomes negritos aqui, ó. Tudo está ligado através de redes. Só referente aos transportes, meus amores. Mas as pessoas, além dos transportes, como eu havia falado para vocês, como está ligado, integrado às redes formadas pelos complexos de sistemas de fluxo de pessoa, de bens, serviços, capitais, informações, que caracteriza a sociedade contemporânea. Então, tudo está ligado, tudo está integrado. Vocês observem, ó, como a tia acabou de falar, ó, tudo está ligado. Além que a tia já falou várias vezes, em contexto, em sala de aula, nas videoaulas, que nós vivemos num mundo globalizado, que tudo está integrado entre si, tudo está ligado através de redes. As cidades, ao se distribuírem, especialmente, formam uma rede urbana, com o avanço científico e tecnológico. A articulação entre as cidades se estreitou de tal maneira que hoje não existe mais lugares distantes. Isso devemos a quem? As redes que integram tudo isso a um só componente. Porque a nossa sociedade está ligada através de todos esse processo, de todo esse complexo de bens, serviços, capitais e informações. E isso se deve às redes ligadas entre si, integrada entre si. Por isso que esse espaço urbano integram as redes. Observe essa imagem, mas isso foi mudando desde o período das grandes navegações. Foi se transformando. E esse mundo que era tão grande se tornou tão pequeno que nós acabamos de conhecer inteiro através do quê? Da internet. Neste momento, vocês estão assistindo a minha aula. E isso se deve a quê? Dessa comunicação. As redes urbanas, não só de um país, mas do mundo, encontram-se praticamente
articuladas e integradas. Essa integração, nós já falamos sobre ela no mundo globalizado, que nós estamos integrados da comunicação, estamos integrados através do quê? Da cultura, tecnologia. Tudo isso faz com que o mundo se torne integrado neste meio. Isto faz com que os grandes centros financeiros e de poder econômico do capitalismo enxergam grandes controles dos mercados globais, fluxo de capital, difusão e de hábitos. Para Roberto Lobato Correia, a rede urbana pode ser considerada ainda como uma forma socioespacial de relação do ciclo de exploração da grande cidade sobre o campo e os centros menores. Alguns conceitos: metrópole abriga 1 milhão de habitantes, regiões metropolitanas, conjunto de municípios integrados a uma cidade central. Megalópole, Rio de Janeiro e São Paulo, são 25% da população e 60% da população industrial. Por que industrial? Nós vimos no textozinho da industrialização que a industrialização se concentrou na região sudeste, em especial na cidade de São Paulo, no ABC Paulista. Então, essa concentração dessas atividades industrial se concentrou na região sudeste, São Paulo e Rio de Janeiro. A mesma coisa acontece com a população. A maior concentração populacional se concentra na região sudeste, em especial Rio de Janeiro e São Paulo. As megacidades, cidades com 10 milhões de habitantes, cidades globais, cidades que exercem influência no mundo. As cidades como Nova York, Tóquio, Paris, nós vimos que ela é conhecida mundialmente, então é uma cidade global. Essas cidades globais são conhecidas mundialmente e exercem influência no mundo inteiro. O Brasil destaca-se para as cidades de São Paulo, com 19,6 milhões de habitantes, e Rio de Janeiro, com 11,8 milhões de habitantes. Então, nós sabemos que a região sudeste é a mais populosa, e essa região sudeste também, por quê? Porque se concentra duas cidades que se concentra a maior população do Brasil. Cidade global, metrópole nacional, metrópole regional, centros regionais, cidades pequenas e vilas. Forma o quê? Rede urbana tradicional. Esse aqui é o modo tradicional de se organizar. Cidade global, que influencia todo mundo, é conhecido no mundo inteiro. Metrópoles nacionais, metrópoles regionais, centros regionais e pequenas cidades. Aí, meus amores, nós vimos que quando nós falamos em metrópoles nacional, nós podemos citar um exemplo de Belo Horizonte. Belo Horizonte é conhecida como uma metrópole nacional, uma rede urbana atual. Essa rede urbana atual compreende a metrópole nacional, metrópole regional, centros regionais, cidades local e vilas. Esse é o modelo atual das metrópoles global. Qual que vocês poderiam dar uma ideia de que é metrópole nacional? Então, a tia não vai falar todas essas metrópoles, porque eu quero que vocês procurem saber qual seria a metrópole nacional, metrópole regional, centros regionais, cidade local e vila. Então, mais na frente, vocês pensam um pouco, mais na frente a tia vai falar qual seria essas metrópoles nacional, regional,
local e vila. Certo? Então, vamos passar para frente. Daqui a pouco a tia retorna e você já tem pensado qual seria. Ver se vão acertar juntamente com a tia. As cidades, na economia global, as cidades globais são nós de redes urbana mundial. As megacidades são cidades com mais de 10 milhões de habitantes. Observação: uma cidade global não necessariamente é uma megacidade, ou vice-versa. Ela pode ter uma boa estrutura, uma grande população, que de mais de 10 mil habitantes, e se tornar uma megacidade. Então, meus amores, a ONU prevê para 2025, 27 megacidades, sendo 22 em países desenvolvidos. Por quê? Observe, em 2007, Tóquio tinha cerca de 35 milhões e Nova York, 19 milhões de habitantes. Então, meus amores, quando a tia coloca esse ponto de interrogação por quê, é para você pensar um pouco por que seria essa mudança. Então, meus amores, já pensaram qual seriam essas definições? Pois vamos junto com a tia conhecer? Observe que no Brasil as metrópoles nacionais são Porto Alegre, Belo Horizonte, Curitiba, Salvador, Recife, Fortaleza e Brasília. Já as metrópoles regionais, eventualmente denominadas de centros regionais, são as cidades que polarizam uma região de considerável porte no país, tornando-se uma referência econômica em nível local. Quando nós falamos em centros regionais, nós podemos citar como exemplo Aracaju, Campo Grande, Cuiabá, Florianópolis, Maceió, Natal, São Luís e Teresina. Agora, meus amores, vocês entenderam o que seria uma metrópole nacional, global, regional e centros regionais. Quando nós falamos de cidade local, é quando uma cidade de pequeno porte, mas mesmo assim ela influencia as outras cidades. Também nós podemos falar uma cidade local, podemos citar Picos, e vila vocês nem precisam falar o que seria uma vila. São pequenas cidadezinhas, que são consideradas como vilas. Nós estamos falando de redes urbanas. E até a próxima aula, meus amores.